Você já disse alguma coisa e depois você desejou agarrar as palavras e colocá-las de volta à sua boca? Sabe quando você diz algo e você se arrepende de ter dito o que falou? Quem já aconteceu isso alguma vez? Você disse, mas você não queria ter dito. Você falou, mas você não queria ter falado. E aí você disse: meu Deus, falei o que não devia, ou falei demais. Ou quem sabe você já entrou numa sala e você concluiu, ou num ambiente, você concluiu instantaneamente: opa, eu tenho que sair daqui. Você entrou no ambiente errado, na hora errada, com as pessoas erradas, e você se sentiu como alguém, um peixe fora d'água. E você, quem sabe, tentou sair e fechar a porta, sabendo que era tarde demais. Isso acontece todos os dias, porque nós decidimos todo momento. Eu tenho falado muito sobre decisões neste último tempo, e às vezes acontece um erro de julgamento, uma decisão ruim, e a vida como você a conhece, de repente, por causa de uma decisão ruim, de um direcionamento errado, está toda acabada. Agora pense comigo, você já fez algo que você gostaria de desfazer? Quem já fez algo que gostaria de desfazer? Que não existisse, que não tivesse acontecido? Levante a mãozinha, quero ver. Quase todo mundo. E eu pergunto então, você conhece alguém que parece estar perto da grandeza, mas que nunca pareceu de fato alcançá-la? Sabe, a pessoa está muito próximo dos seus melhores dias, está muito próximo do seu grande êxito, está muito próximo do seu sucesso, mas tudo o que ele faz é estar sempre muito próximo. Tudo o que ele faz é se aproximar muito, mas nunca consegue alcançar. Então eu quero contar a vocês, nesta série, que serão 3 domingos, a história de um homem que era assim como estou contando. E ele estava tão perto da fama, quando de repente um resvalar colocou tudo a perder. Um erro. Às vezes os erros são fatais na nossa vida. Sim ou não? Existem erros consertáveis. Existem decisões que a gente está andando assim e às vezes a gente diz: não, eu preciso parar de andar assim, e eu começo a andar assim e a vida muda. Mas existem erros que destroem as nossas vidas. Existem erros que destroem o nosso futuro. Este homem aqui, a sua história permaneceu nos bastidores a maior parte da sua vida, porque ele nunca esteve no palco como artista principal. E nós vamos focar com atenção, porque eu tenho certeza que você
Se nunca ouviu, pouco ouviu sobre essa história. Nós vamos focar com atenção nessa figura pouco conhecida, porque a melhor maneira de tomarmos decisões corretas em nossa vida, geralmente, é trazer à memória os nossos erros, as nossas decisões erradas e as nossas falhas do passado. É uma das maneiras mais práticas para você corrigir rotas. E em seu tempo esse homem tinha um alto poder como superstar de uma vida vitoriosa. E durante boa parte da sua vida adulta, ele seguiu silenciosamente a carreira do seu chefe. Quem era o seu chefe? O profeta Eliseu, que em sua procura pela consagração, certa vez também, assumiu a mesma posição de assistente para seu antecessor Elias. E esse homem era aquele que agendava todos os compromissos, era ele que encontrava e recebia os visitantes, e ele sempre deitava água e enxugava as mãos do profeta. Esse era o seu papel, cuidar do profeta. É um bom papel? Pode ser bom, mas não é fácil. Esse era o papel desse homem. E quando a história começa, parece haver bons motivos para acreditar que um dia ele poderia ocupar o lugar de Eliseu como o profeta-chefe, como o profeta principal da nação. Este era o padrão. O profeta selecionava um protegido entre os muitos candidatos e a partir dali ele realizava um treinamento hard, um treinamento quente, para que então aquele aluno futuramente se tornasse no profeta principal. E este homem, ele estava apenas um passo da grandeza. E a impressão que nós temos é que agora era a sua vez. Porém, a Bíblia vai nos dar informações precisas e contundentes também, porque os problemas deste homem começaram depois que ele tentou duvidar pela segunda vez do líder a qual ele servia. Notem, não foi a primeira vez, foi a segunda vez. Sabe quando você se torna sábio? Não é quando você não erra, é quando você não erra duas vezes. Aí é sinal que você amadureceu, é sinal que você cresceu e você aprendeu. E a Bíblia nos conta que ele agiu com base na hipótese de que estava isento dos padrões usuais do homem comum só porque ele servia um grande líder e um herói nacional. E como resultado desse desleixo, a Bíblia nos conta que ele foi literalmente amaldiçoado. Ele foi colocado na lista negra da pior maneira possível. Com certeza você já ouviu falar sobre esse personagem chamado Geazi. Alguém já ouviu falar sobre Geazi? Quem já ouviu falar aí? Pelo menos uma vez na vida você já ouviu. Geazi, que era o aprendiz de Eliseu. E se existe alguém que já tenha precisado de restauração, era este homem. E devido à sentença do julgamento pronunciado sobre ele, parecia o homem com a menor probabilidade de consegui-lo.
E para entender verdadeiramente a profundidade da queda de Geazi, nós temos que ouvir uma história paralela sobre a restauração de Naamã. Porque esses homens de duas nações diferentes se encontraram numa milagrosa série de eventos centralizadas no profeta Eliseu. Mas quando Geazi e Naamã se separam, eles seguiram em duas direções dramaticamente diferentes. Um chegou ao fundo e começou o seu caminho de volta. O outro caiu de uma altura vertiginosa e levou consigo a família em sua descida para o abismo. Um chegou amaldiçoado e saiu abençoado. Outro chegou abençoado e saiu amaldiçoado. Inverteu-se. A vida tem dessas coisas. A vida às vezes se inverte. E eu quero dar o bem-vindo a todos vocês que estão aqui nessa noite, a essa impressionante história que nós vamos revelar em 3 domingos, para que nós possamos entender que alguma coisa tem de morrer ou definhar antes que seja restaurada. A única coisa que eu peço para cada um de vocês é: sejam obedientes, se esforcem, não percam nenhuma mensagem desta série e de repente você possa estar diante da maior transformação da sua vida. Porque aquilo que aconteceu com Geazi pode acontecer com pessoas de Deus, como eu, como você. Eu estou falando de alguém que era muito próximo ao profeta, alguém que com certeza era tido também como homem de Deus, mas mesmo assim a consequência dos seus erros levaram ele para uma vida maldita, levaram ele para uma situação terrível. Então, para nós entendermos, vamos entender primeiro a história de Naamã. Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria, que era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. A Bíblia nos diz que, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Só que este grande guerreiro, a Bíblia nos conta, que ele ficou leproso. E a Bíblia diz que esse herói de guerra, a Síria, era o cabeça do rei da Síria, e que ele era grande, honorável e um poderoso homem de valor, mas que arruinou tudo em 2 palavras: ficou leproso. Surpresas que acontecem no cotidiano das nossas vidas todos os dias. Uma situação e tudo pode virar de cabeça para baixo. Uma palavra e tudo pode virar de cabeça para baixo. Está indo tudo bem e de repente lá vem a vida com as suas fatalidades. No caso de Naamã, a Bíblia nos diz que o grande herói da guerra da Síria ficou leproso. E a única maneira para que nós possamos começar a entender o impacto da lepra nas pessoas no tempo de Naamã é pensar no câncer como uma doença altamente contagiosa e coloque-o junto com o estigma social e o prognóstico terminal da AIDS. O que aconteceria se todas as vezes que você visitasse um ente querido que estivesse enfermo, com uma combinação contagiosa e mortal de câncer
e AIDS, e você sofresse um risco de contágio, eu pergunto, você o visitaria com frequência? Pense em todos eles com câncer e pergunte a si mesmo: o que eu faria se fosse contagioso? Com que frequência você visitaria alguém doente com câncer? De que tamanho seria o seu medo? O quanto eles seriam amados? Se você contraísse lepra e você amasse a sua família, você nunca mais poderia abraçá-los, nunca mais poderia tocá-los ou estar perto deles. A sua doença infecciosa o levaria à expulsão imediata e permanente da sua casa, do seu bairro, da sua igreja e, em muitos casos, até da sua cidade. E uma vez você rotulado como leproso, pelo resto dos seus dias na terra, você deveria gritar toda vez que você se aproximasse de alguém: imundo, imundo, para que todos soubessem que uma pessoa imunda estava se aproximando, para alertar as pessoas todas as vezes que você estivesse próximos a elas. E essa nova doença, pesadelo, fictícia, finalmente nos faz entender o pavoroso e paralisante impacto da lepra na Bíblia. Quando a lepra contaminou Naamã, eu acho que talvez ele tenha pensado: seria melhor morrer na batalha do que descobrir que fui amaldiçoado com isso. Doença e tristeza são ambos destruidores de oportunidades. Não importa o quão alto uma pessoa chega em sua escalada profissional ou social, não importa o quão poderosa ela seja, bem relacionada ou até mesmo rica ela possa ser, as coisas ruins podem surgir em sua vida, e as lágrimas podem manchar tanto fronhas de seda dos travesseiros como de tecido batido. Não importa, coisas ruins acontecem todos os dias com pessoas boas e com pessoas não tão boas. Coisas ruins acontecem todos os dias nas nossas vidas. E agora você pode imaginar o poderoso general Naamã, chefe do comando sírio, chegando em casa, vindo do encontro com o seu médico. Ele provavelmente nem iria querer entrar em sua própria propriedade. A sua filhinha vê a certa distância e grita para todos da casa: papai está em casa, papai está em casa. E como um pai carinhoso e compassivo, ele provavelmente enviou notícias prévias sobre a sua chegada naquele dia. E quando a sua pequena garota quis correr para fora do portão para abraçar o seu pai, como costumava fazer, quem sabe o servo principal comandou urgentemente os outros servos e disse: não deixe que ela vá até o seu pai. Segurem, façam com que pare, não a deixem a sair. Ela não entende. E quem sabe a garotinha chorou e ficou confusa, olhando para sua mãe, que permaneceu chorando do lado de dentro da porta principal da casa. E ela perguntou: mamãe, por que eles não deixam eu abraçar o papai? E talvez na mãe estivesse chorando. E quando a sua esposa começou a andar em sua direção, apesar de avisos prévios, ele rapidamente disse:
não se aproxime mais, porque eu estou imundo. Eu só vim até aqui para lhe dizer adeus. Nunca mais eu voltarei para esta casa. E então ele começou a contar toda a história por trás daquelas más notícias. E entre surtos de choros e soluços, ele deu instruções que o removeria da vida delas para sempre. Quem sabe ele disse: eu preciso que você empacote todas as minhas coisas, peça aos servos que queimem toda a mobília do nosso quarto, e eu separei dinheiro para que você compre o que for preciso. E talvez algum dos servos do general Naamã tivessem contraído a mesma doença que ele tinha, e da mesma maneira. E como os escravos eram vistos como propriedade, não tinha importância naquela cultura se alguns servos tivessem sido deliberadamente expostos à lepra para acelerar o sucesso militar da Síria e de seu principal líder. Não havia dúvida de que aqueles servos haviam sido expostos àquela doença. E a Bíblia diz que o general Naamã ouviu rumores de uma empregada, uma menina, uma serva israelita que foi capturada durante uma campanha militar da Síria contra Israel. E talvez ela estivesse ajudando o seu senhor a arrumar as suas coisas. E vendo que a dona da casa chorava por Naamã, que tinha deixado a casa para sempre, a pequena menina fez um simples comentário. E ela disse: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A compaixão dessa escrava jovem de Israel, quando eu leio, toda vez que eu leio essa história, me deixa pasmo, porque ela se recusou a permitir que a amargura da escravidão devorasse o seu espírito. E eu suspeito que muitas pessoas em circunstâncias similares estariam tentadas a amaldiçoar seus captores em um momento de amargura. Eu espero que todos contraiam lepra. Já estou aqui mesmo como escravo, que essa doença se espalhe morte, espalhe dor e sofrimento para todos eles. É tudo o que eles merecem. Eles me separaram da minha família, mantiveram-me à força em cativeiro, em uma terra estranha, e agora tenho que tomar conta de pessoas que roubaram a minha vida. Olha, eu desejo a eles toda a dor que me deram e muito mais. Você já desejou o mal para quem te fez o mal algum dia? Sabe quando você olha para as pessoas que fizeram mal a você e você tem a oportunidade de retribuir o mal que lhe fizeram? Aí você olha para todas as pessoas que te fizeram mal e você está tendo aquela oportunidade de trazer para fora toda aquela dor, aquele rancor causado pelas pessoas que um dia te machucaram. Essa jovem israelita, ela demonstrou a verdade que todos nós temos de aprender. Todos nós temos que aprender com essa menina. O que nós temos que aprender? É que se a amargura não afeta o seu espírito, então ela não pode afetar o seu destino. Deixa eu voltar com esse entendimento aqui, queridos. Se a amargura não afeta o seu espírito,
então ela não pode afetar o seu destino. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas deixam que o seu espírito seja contaminado durante o caminho, e elas deixam o vento da amargura invadir o seu espírito. E o que eu estou pedindo nessa primeira noite desta série é: escolha o caminho mais alto, tome a sua decisão e declare: não me importa em quais circunstâncias estou, não permitirei amargura em meu espírito. Vamos fazer essa primeira declaração aqui nessa noite. Levante a sua mão, levante a sua cabeça e diga assim: não me importa quais circunstâncias estou, não permitirei a amargura em meu espírito. Sabe o que está dizendo? Sabe o que você está falando? O que você está declarando? Você está dizendo que não permitirá que as circunstâncias afetem o seu espírito, porque todas as vezes que as circunstâncias afetam o nosso espírito, elas assumem o controle da nossa vida. Tem gente vivendo com uma vingança debaixo do braço. Tem gente vivendo com amarguras a vida toda, guardada aqui dentro do peito, esperando o momento de dar o troco a alguém. E isto faz de nós perdedores. Porque se você abre a porta para a amargura, ou para pensamentos desgostosos, eles se repetirão mais e mais vezes em sua mente. E vai repetindo e repetindo e repetindo, e você pensa que o tempo melhora. Não! O tempo só amarga o amargurado, amados. Entenda isto. Tem coisas que o tempo não sara, tem coisas que o tempo não cura, e tem muita gente que quanto mais o tempo passa, mais amargurado ele é, e ele começa a uma certa instância da vida a sentir pena de si mesmo. Então, queridos, tome uma decisão. Em um determinado momento, determine-se no nível da dignidade. E você vai ter que dizer isso para você mesmo. É isso. Eu me recuso a deixar que as circunstâncias dominem o meu espírito. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir que essas dores me tomem. Eu não posso permitir que essas palavras que foram ditas sobre mim me tenham para o resto dos meus dias. Porque se Paulo e Silas podem adorar na cela de uma prisão, então eu também posso adorar a Deus em qualquer circunstância adversa que eu estiver passando. Se eles puderam, dentro de uma prisão, amarrados, surrados, açoitados, levantar um cântico de adoração, você também pode, meu irmão. Você também consegue. Você não pode deixar que a circunstância tire o brilho do teu coração, tire o brilho da tua vida. Mas isso vai ser uma decisão. Isso não é algo que acontece no automático. Você vai ter que decidir todos os dias. Todos os dias. Dia após dia.
até que isso seja tirado do lugar principal da tua vida. A Bíblia conta que a senhora Naamã não perdeu tempo passando para o seu marido o que a serva havia dito. E então Naamã corre e conta ao rei da Síria que o profeta israelita podia curar a lepra. E o rei, então ansioso em cuidar do principal jogador do seu time, não perdeu tempo e disse: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E a Bíblia conta que então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O rei israelita suspeitava de tudo que era sírio, e por boas razões. A sua primeira reação foi ficar com raiva, porque em sua cabeça o rei da Síria pedia que ele mesmo curasse o leproso. E ele estava ciente que se ele não conseguisse curar aquele homem, ele com certeza começaria uma guerra contra eles. E ele estava tão irritado, cheio de raiva, cheio de frustração, que ele rasgou as suas próprias vestes. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia este homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E o general Naamã, conquistador, era acostumado a ser recebido sempre com um tapete vermelho, aonde quer que fosse. As pessoas baixavam a cabeça e o reverenciavam quando ele surgia. Por quê? Porque todos sabiam que esse comandante sírio tinha o poder de cortar qualquer cabeça que não se abaixasse. Então todos cuidavam de Naamã por ele ser quem era e de onde tinha vindo. Mas quando ele chegou em frente à casa de Eliseu, a Bíblia nos conta que o profeta nem se preocupou em sair, apenas mandou uma mensagem através do seu servo Geazi, para que fosse se banhasse 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele seria restaurada e seria purificada. Agora vocês imaginem de que forma o poderoso general Naamã respondeu essa mensagem. Eu achando que ele sairia, viria até mim e clamaria ao seu Deus e passaria as mãos por todo lugar e me curaria desta lepra. E agora ele me manda tomar banho neste rio lamacento. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me e ser purificado? E a Bíblia conta que ele foi embora furioso. É tão difícil, né? Às vezes a gente fazer o básico, né, amados? Fazer o simples. Às vezes para muita gente é mais fácil fazer o difícil. Algumas pessoas hoje em dia fazem a mesma coisa que Naamã fez há milhares de anos. Elas simplesmente ficam com seus problemas e preferem viver com dignidade intacta a perdê-la e resolver o problema. Eu quero ser curado, mas eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. Eu quero que as coisas se resolvam, mas vai ser do meu jeito. Mas é preciso entender que algumas vezes Deus estabelece uma barreira de obediência para que você transponha essa barreira. Aprenda aqui nessa noite, meus amados. Ele pode dizer: se você me ama,
aceita os meus comandos. Ou como ele disse para aquele rapaz, lembram? Vai, venda tudo o que tens, dá aos pobres e depois siga-me. O fato é que ele não diz necessariamente a mesma coisa para todas as pessoas. Deus sempre fala numa ordem de obediência para cada um de nós. A linha final para a cura de Naamã não estava no fato de Deus ordenar 7 ou 4 mergulhos no Jordão, nem mesmo tinha nada a ver com as virtudes existentes no Rio Jordão ou de qualquer outro rio. O Rio Jordão era especial não devido à sua beleza e à sua localização, ele se tornou importante porque Deus o escolheu como lugar para o milagre de Naamã. A questão aqui não era o rio, não eram as águas, a questão era obediência. Essa era a questão. E algumas vezes Deus nos pede para fazer coisas que não entendemos e não conseguimos entender, porque a maneira mais normal que teríamos para lidar com situações como essa seria apenas obedecer. Sabe qual que é o problema da gente? É que às vezes a gente quer entender. E às vezes, querendo entender, a gente deixa de obedecer. Quem já quis entender alguma coisa que Deus pediu para você fazer e você deixou de fazer? Muitas pessoas. Deus está pedindo para você obedecer e você está querendo entender. E muitas vezes nós dizemos: sim, eu sei disso, meu Deus, mas eu prefiro mergulhar 6 vezes, não 7. Ou quem sabe, ok, Deus, eu já mergulhei 7 vezes nesse rio barrento, mas agora eu vou mergulhar mais uma vez na sujeira só por segurança. Eu creio, amados, que se Naamã tivesse mergulhado 8 vezes o rio, ele teria se infectado com a lepra novamente. Porque não seria uma questão de obediência absoluta. Obedecer tem que ser integral. Tem muita gente que áreas da sua vida estão sendo destruídas porque ele obedece a Deus em determinadas áreas, mas desobedece a Deus em outras áreas. Então, se você obedece a Deus em algumas áreas e desobedece a Deus em outras áreas, certamente você nunca obedeceu a Deus. É aí que muitos de nós falhamos como cristãos. Dê a Deus um pretexto para que Ele te abençoe. Obedeça totalmente. Se você precisa ser abençoado, se você precisa de restauração em sua vida, então dê a Deus um pretexto para abençoá-lo. Ele está esperando com bênçãos em suas mãos. Entenda aqui, amados. Sabe quando você começa a fazer uma introspectiva de vida e você começa a fechar brechas? E você começa a fechar lacunas na sua vida? E você começa a obedecer a Deus em todos os seus mandamentos? Quando isto acontece, você está propenso a ser uma pessoa tremendamente abençoada. Quando você começa a obedecer a Deus em tudo que Deus está te pedindo,
Você é um sério candidato a ter a maior transformação de vida que você já teve. Então não vá até Deus esperando que Ele opere um milagre da maneira que você quer. Não é você, mas é Ele. Nós gostamos de controlar as coisas e colocá-las em caixas onde tudo é previsível, mas não há uma caixa grande o suficiente para controlar e limitar Deus. Não tem como, amados. Deus age onde quer, como quer, da forma que quer. E muitas vezes nós tentamos colocar muita importância no que Deus poderia considerar altamente insignificante e não damos importância às coisas que Deus diz serem necessárias. Tudo se resume numa única frase: você é obediente? É tão simples. Você é obediente? Quem quer ser abençoado esse ano? Quem quer ter um grande ano ainda esse ano? E eu te faço outra pergunta: você é obediente? Você tem obedecido a Deus de verdade? Então no início Naamã disse que não ia se banhar naquele rio imundo. E a Bíblia diz que ele saiu bravo. Então um dos seus servos vai atrás dele e diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa grande, uma coisa difícil, o senhor não o faria? Quanto mais quando ele te pede apenas que tu vá até o rio e se banhe 7 vezes. Na verdade, aqueles servos ali estavam ensinando a Naamã se humilhar, a Naamã aprender a obedecer. Eu pergunto, você se dá conta de que Deus o ama muito mais que aqueles escravos amavam o seu mestre? Humilhará você com prazer até que você seja obediente? Você já parou para pensar nisso? Que as humilhações que Deus faz você passar não é porque Ele não te ama, mas porque Ele quer te levar a um nível de obediência que você ainda não entendeu? Eu pergunto para cada um de nós que estamos aqui: quantas vezes mais nós vamos precisar passar vergonha até aprender a obedecer? Quantas vezes mais? Será que você já parou para pensar que as coisas negativas que estão vindo na tua vida e Deus está permitindo é porque Ele te ama e quer te levar a um nível de obediência? E quando você entrar nesse nível de obediência, você estará entrando na nova estação que você tanto sonha? Por que você insiste, irmão, em permanecer em coisas erradas, achando que vai dar certo no final? Por que você insiste em continuar desobedecendo a Deus, achando que no final vai se reverter? Não. Uma coisa é certa: Deus, Ele ama cada um de nós. E às vezes Ele vai permitir que a gente fique em um estado de humilhação até que a gente aprenda a obedecer. Entenda, queridos, Deus está menos interessado no seu conforto do que está em seu caráter.
E Deus, Ele sacrificará com prazer o seu conforto para desenvolver o seu caráter. Por quê? Porque Ele está mais interessado em onde você terminará do que onde você está nesse momento. Então Deus está vendo que você está vivendo de uma maneira, e só porque algumas coisas melhoraram um pouquinho, não significa que serão sempre assim, amados. Porque como você tem desobedecido a Deus facilmente, basta que as coisas melhorem para que você saia do trilho. Basta que as coisas melhorem para que você retroceda. E isso tem te levado a quase ser abençoado, quase crescer, quase ter sucesso, quase romper. Então entenda aqui nessa noite, queridos. Talvez a resposta mais apropriada sua deveria ser: se minha humilhação é necessária para me trazer ao meu destino, então que assim seja. Você estaria disposto a passar por humilhações para encontrar o seu destino? Quem estaria? Quem está com medo de levantar a mãozinha? Que proposta difícil? Parece difícil, não é? Quando as coisas de Deus vêm atrelado a gatilhos de obediência. A Bíblia diz que Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. E quando Naamã se submeteu ao ato indigno de mergulhar as suas imaculadas roupas sírias, as suas sandálias, quem sabe de búfalo, e o corpo doente nas águas lamacentas do Rio Jordão, ele saiu das águas com a pele limpa e fresca, como a de um bebê recém-nascido, que a Bíblia nos conta. E ele também saiu de lá com uma nova atitude sobre o profeta e sobre o impressionante rio de Israel. E eu acho interessante que quando Deus o cura, é surpreendente como uma coisa que antes o deixava irritado, agora lhe deixa feliz. Quem aqui tinha raiva de crente? Quem tinha raiva de crente? Seja sincero. Não quero. Falou de crente que dava arrepio. Não, esses irmãos só sabem falar de Bíblia. Só sabem fazer barulho e gritaria. Falava de crente arrepiado. E agora você está aí sentado, você ama os crentes. Não é surpreendente como uma coisa que antes deixava a gente irritado, agora nos torna feliz? A Bíblia nos diz que Naamã disse aos seus ajudantes militares: virem a carruagem e vão em frente de volta para a casa do profeta. Eu estou curada, minha pele está restaurada. E depois que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, uma coisa surpreendente aconteceu. Surpreendentemente, ele ofereceu presentes fabulosos, ouro, prata e roupas finas ao profeta. E quando o profeta recusou-se a receber qualquer presente, o sírio, que costumava odiar o Rio Jordão, pediu terra suficiente para que pudesse carregar as suas mulas.
E olha só o que a Bíblia diz: e disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Parece que agora ele gostava daquela terra. E depois de nós depararmos com uma mudança de destino, geralmente nós valorizamos o que costumávamos odiar. E evidentemente ele pensou que precisa da sujeira sagrada de Israel para adorar a Deus de forma apropriada com as suas oferendas. Aquele homem não só mudou o seu destino, ele mudou a sua mente, ele mudou o seu coração. Ele sabia que o segredo da cura estaria a partir dali, na obediência a Deus. Nessa primeira noite, eu quero convocar, não quero nem chamar, convocar todos aqueles que querem entrar num nível de obediência com Deus, para ter os seus destinos selados de bênçãos, de vitórias e de conquistas. A partir da semana que vem, nós vamos entrar na vida de Geazi e ver o que aconteceu a Geazi. Mas o primeiro recado de Deus para todos nós aqui nessa noite é: você está disposto a obedecer a Deus em qualquer circunstância? Você está disposto a servir a Deus de todo o teu coração nesse tempo de tanta fraqueza, onde as pessoas já não têm mais aliança com Deus, onde as pessoas não têm mais uma obediência séria com Deus? Eu convoco aqueles que querem estar num nível de obediência a Deus, para entrar num novo nível de recebimento de bênçãos também na sua vida.